O sol da tarde batia forte no asfalto quente quando Camila Santos se sentou no banco de madeira do ponto de ônibus. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma mala velha de tecido desgastado, tudo o que restava de 22 anos de vida. As lágrimas já haviam secado no rosto, deixando apenas marcas salgadas nas bochechas. Ela estava cansada demais para chorar. Até que ouviu alguém chamar o seu nome quando estava prestes a embarcar em um ônibus. O que ela não imaginava era que depois daquele momento sua vida mudaria para sempre. Se você gosta de histórias emocionantes, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like neste vídeo. A discussão que Camila havia tido com seus pais ainda ecoava em sua mente. As palavras do pai ainda doíam. Você não é mais minha filha, trouxe vergonha para esta família, saia da minha casa e nunca mais volte. Seu pai havia lhe dito, os olhos cheios de desprezo e decepção. Sua mãe ficou em silêncio na cozinha, as mãos sobre o rosto, incapaz de enfrentar a situação ou defender a filha. Camila tentou explicar, implorou por compreensão, mas as portas se fecharam, literalmente. Seu pai jogou a mala na calçada e trancou a porta, deixando-a sozinha sob o sol escaldante. Agora sentada naquele ponto de ônibus na periferia da cidade, Camila olhava para o letreiro eletrônico que anunciava os próximos destinos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Qualquer lugar serviria. Qualquer cidade onde pudesse recomeçar, onde ninguém conhecesse sua história, onde pudesse tentar construir algo para ela e para o bebê que crescia em seu ventre. Camila colocou a mão sobre a barriga ainda discreta. 4 meses. 4 meses desde que sua vida inteira desmoronou. Tudo começou com Felipe, o namorado que jurou amor eterno. Eles se conheceram na faculdade que Camila cursava com tanto esforço. Felipe era charmoso, atencioso, dizia todas as palavras certas. Ela acreditou em cada promessa. Quando descobriu a gravidez, Camila estava assustada, mas esperançosa. Imaginou que construiriam uma família juntos, que enfrentariam as dificuldades de mãos dadas. Mas a realidade foi outra. Felipe a olhou com pânico nos olhos e disse apenas 5 palavras que destruíram tudo. Esse problema é só seu, havia dito ele, antes de bloquear o número dela e desaparecer completamente de sua vida. Camila tentou lidar sozinha. Escondeu a gravidez por 2 meses, usando roupas largas e evitando a família sempre que possível. Mas segredos têm prazo de validade. Sua mãe percebeu. Confrontou-a. E então a verdade veio à tona. Sua família era profundamente religiosa e conservadora. Para eles, gravidez fora do casamento era pecado imperdoável. Não importava que Camila fosse uma filha dedicada, que tivesse trabalhado duro nos estudos, que sempre tentasse fazer o certo. Um erro, um deslize, e tudo o que ela construiu virou pó. O som de um motor potente a tirou dos pensamentos. Camila ergueu os olhos e viu um carro preto e reluzente estacionar bem em frente ao ponto de ônibus. Era um veículo claramente caro, completamente deslocado naquele bairro simples. A porta se abriu e um homem desceu. Ele era alto, ombros largos, vestindo uma camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Cabelos escuros ligeiramente desalinhados pelo vento. Óculos de sol escondiam seus olhos. Mas havia algo familiar nele. Algo que fez o coração de Camila acelerar sem que ela entendesse o motivo. O homem parou a poucos metros de distância, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então, ele tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos castanhos que ela conhecia bem. Olhos que haviam desaparecido de sua vida há 15 anos. Camila? Ele disse, a voz carregada de incredulidade e surpresa. Ela piscou, tentando processar o que via. Não podia ser. Lucas, sussurrou ela, a voz falhando de emoção. Lucas Ferreira, seu melhor amigo de infância, o menino que morava 3 casas abaixo na mesma rua.
com quem ela corria descalça pelas calçadas, com quem subia em árvores, com quem dividia segredos e sonhos. Eles foram inseparáveis dos 7 aos 12 anos, até que a família dele se mudou para a capital quando o pai conseguiu um emprego melhor. Eles tentaram manter contato por cartas no início, mas a vida seguiu caminhos diferentes. Camila nunca mais soube dele. E agora, 15 anos depois, ele estava ali, parado diante dela como uma aparição do passado. "Meu Deus, é você mesmo", Lucas disse, aproximando-se com passos lentos, ainda processando o reencontro. "Eu não acredito." "Camila." "Lucas, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando limpar discretamente os restos de lágrimas do rosto, constrangida por ele vê-la naquele estado. "Eu voltei à cidade para visitar um terreno. Estou desenvolvendo um projeto de arquitetura aqui. Vi você de longe e pensei que meus olhos estavam me enganando", explicou ele, mas sua expressão mudou ao perceber a mala velha ao lado dela, os olhos vermelhos, a postura derrotada. "Camila, o que aconteceu?" Ela desviou o olhar, a vergonha a consumindo. Como explicar? Como contar que sua vida havia se tornado um desastre completo? Lucas não merecia ser arrastado para dentro da bagunça que ela havia criado. "Nada. Eu só estou viajando", mentiu ela, a voz fraca e pouco convincente. Lucas não era bobo. Ele se ajoelhou na frente dela, forçando Camila a olhá-lo nos olhos. Havia preocupação genuína ali. Preocupação e algo mais. Conexão. Memória. A lembrança de duas crianças que um dia prometeram sempre cuidar uma da outra. "Não minta para mim. Somos amigos desde sempre, lembra? Eu conheço você, Camila. Sei quando está mentindo", disse ele, gentil, mas firme. As defesas dela desmoronaram. As lágrimas voltaram, quentes e pesadas, escorrendo pelo rosto sem controle. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando baixinho, toda a dor dos últimos dias finalmente transbordando. Lucas não hesitou. Ele a puxou para um abraço apertado, deixando que ela chorasse contra seu peito. Não fez perguntas, não exigiu respostas, apenas segurou sua amiga de infância enquanto ela se despedaçava. Quando Camila finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para falar, as palavras saíram em fragmentos confusos. Ela contou sobre a gravidez, sobre Felipe, sobre a rejeição da família, sobre estar sozinha e sem ter para onde ir. Cada palavra era uma confissão dolorosa, mas também um alívio. Alguém finalmente estava ouvindo. Lucas escutou tudo em silêncio. Seu maxilar estava tenso, os olhos brilhando com raiva contida, ao ouvir como ela havia sido tratada. Quando Camila terminou, ele respirou fundo e segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a encará-lo. "Você não vai embarcar em nenhum ônibus, não hoje, não assim", declarou ele, determinado e protetor. "Lucas, eu não posso ficar. Não tenho para onde ir", respondeu ela, a voz embargada. "Vai ficar comigo. Eu tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade. Você pode ficar lá, sem pressão, sem obrigações. Apenas até você decidir o que quer fazer", ofereceu ele, sério e sincero. Camila balançou a cabeça, recuando. "Não posso aceitar isso. Não posso ser um fardo para você. Você tem sua vida, seus planos. Não precisa carregar meus problemas", argumentou ela, orgulhosa, apesar do desespero. "Você nunca foi um fardo, Camila. E não é agora. Somos amigos. Éramos melhores amigos. Deixe-me ajudar", insistiu Lucas, segurando suas mãos com firmeza. Ela o encarou, procurando sinais de falsidade ou pena. Mas tudo o que viu foi o mesmo menino de olhos gentis que um dia dividiu seu lanche quando ela esqueceu o dela na escola. O menino que prometeu sempre estar do seu lado. Agora era um homem, mas a essência permanecia. "Por quanto tempo?", perguntou ela hesitante, começando a ceder. "Quanto tempo você precisar? Pode ser uma semana, pode ser um ano. Não importa. Você não está sozinha, Camila. Não mais", garantiu ele, sorrindo pela primeira vez, aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Camila sentiu algo dentro dela se aquecer. Esperança.
Pequena, frágil, mas real. Talvez não estivesse tudo perdido. Talvez ainda houvesse bondade no mundo. Talvez o destino tivesse colocado Lucas em seu caminho exatamente quando ela mais precisava. Está bem, sussurrou ela, aceitando a mão estendida dele. Lucas a ajudou a levantar, pegou sua mala e a guiou até o carro. Camila entrou no veículo luxuoso, sentindo-se deslocada naquele ambiente de couro macio e tecnologia reluzente. Mas Lucas dirigiu com tranquilidade, fazendo perguntas leves sobre os últimos 15 anos, tentando aliviar a tensão. Enquanto a cidade ficava para trás, Camila olhou pela janela e permitiu-se respirar pela primeira vez em dias. Não sabia o que o futuro guardava. Não sabia se estava tomando a decisão certa. Mas pela primeira vez, desde que sua vida desmoronou, ela não estava completamente sozinha. E isso, por enquanto, era suficiente. A propriedade de Lucas ficava a 40 minutos do centro da cidade, em uma área cercada por vegetação e tranquilidade. Quando o carro passou pelo portão eletrônico e subiu pelo caminho de pedras, Camila sentiu seu estômago apertar. A casa principal era moderna e elegante, com grandes janelas de vidro, linhas retas e um jardim impecavelmente cuidado. "Você mora aqui?" perguntou ela, impressionada, mas também intimidada. "Sim. Meu escritório de arquitetura cresceu bastante nos últimos anos. Consegui construir este lugar do jeito que sempre sonhei", explicou Lucas com modéstia, estacionando o carro na garagem lateral. Camila processou aquela informação. Lucas havia se tornado um arquiteto bem-sucedido. Ela, por outro lado, havia abandonado a faculdade no 3º ano porque não conseguia mais pagar. Suas vidas haviam tomado direções completamente opostas. A casa de hóspedes fica nos fundos. "Vem, vou te mostrar", disse ele, pegando a mala dela e caminhando por uma trilha de pedras que contornava a casa principal. A casa de hóspedes era uma estrutura menor, mas igualmente bonita. Tinha um quarto espaçoso com banheiro completo, uma pequena sala com sofá e televisão e uma cozinha americana simples, mas funcional. Tudo estava limpo e bem cuidado. "É perfeita", murmurou Camila, olhando ao redor com olhos arregalados. "Fico feliz que tenha gostado. Pode usar tudo aqui à vontade. Há roupas de cama limpas no armário, toalhas no banheiro. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Meu número não mudou. Ainda é o mesmo de quando éramos crianças", disse Lucas, sorrindo com carinho. Camila sentiu um nó na garganta. Ele havia guardado o mesmo número depois de todos esses anos. Talvez ela tivesse significado mais para ele do que imaginava. "Lucas, eu não sei como agradecer. Você nem me conhece direito mais. Somos praticamente estranhos agora", começou ela, a voz falhando. "Não somos estranhos. Você é a Camila, que me ensinou a andar de bicicleta quando meu pai não tinha paciência. A Camila que defendeu-me dos valentões da escola. A Camila que chorou comigo quando meu cachorro morreu. Essas coisas não desaparecem só porque o tempo passou", disse ele, colocando a mala no chão e se aproximando dela. Camila o encarou, emocionada pela memória de tudo aquilo que compartilharam. Ele estava certo. Havia laços que o tempo não conseguia apagar. "Descanse hoje. Amanhã conversamos melhor. Por enquanto, apenas respire. Você está segura aqui", garantiu Lucas antes de sair, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha pela primeira vez em horas, Camila desabou na cama e deixou as lágrimas caírem novamente. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Havia alívio também, gratidão e uma sensação estranha de que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Ela dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, embalada pelo silêncio reconfortante daquele lugar. Na manhã seguinte, Camila acordou com o som suave de pássaros cantando do lado de fora. Por um momento, esqueceu onde estava. Então, a realidade voltou. Ela estava na casa de Lucas.
Estava grávida, estava sem família, mas não estava na rua. Levantou-se devagar, ainda sentindo o cansaço dos últimos dias, e tomou um banho quente que ajudou a relaxar os músculos tensos. Quando saiu do banheiro, encontrou uma sacola de papel na soleira da porta. Dentro havia pães frescos, frutas, suco e um bilhete escrito à mão. Bom dia! Achei que você pudesse estar com fome. Não se preocupe em vir até a casa principal se não quiser. Respeito o seu espaço, mas se precisar de companhia, estarei por aqui. Lucas. Camila sorriu ao ler o bilhete. Lucas sempre foi atencioso, mesmo quando criança. Ela preparou um café da manhã simples e comeu devagar, saboreando cada mordida. Era a primeira refeição tranquila que fazia em dias. Depois de comer, ela decidiu explorar um pouco os arredores. Caminhou pelo jardim, observando as flores coloridas e o pequeno lago artificial com carpas nadando preguiçosamente. Havia paz ali. Uma paz que ela não sentia há muito tempo. Gostou? A voz de Lucas a fez virar. Ele estava parado perto da casa principal, vestindo roupas casuais e segurando uma xícara de café. Parecia relaxado, diferente do homem de terno que ela vira no dia anterior. É lindo. Você construiu tudo isso sozinho? Perguntou ela, aproximando-se timidamente. Projetei e supervisionei a construção. Foi meu primeiro grande projeto pessoal. Quis criar um lugar que fosse um refúgio, sabe? Um espaço onde pudesse respirar longe do caos da cidade, explicou ele, apontando para diferentes partes do jardim enquanto falava sobre suas escolhas arquitetônicas. Camila escutava fascinada. Lucas falava com paixão sobre seu trabalho, os olhos brilhando de entusiasmo. Era inspirador vê-lo tão realizado. E você? O que estava fazendo antes de tudo isso acontecer? Perguntou ele, cauteloso para não ferir. Eu estava cursando pedagogia. Queria ser professora. Sempre gostei de crianças, sabe? Mas tive que trancar o curso no ano passado. Não conseguia mais pagar, contou ela, tristeza tingindo sua voz. Você vai voltar. Quando estiver pronta, vamos encontrar um jeito, afirmou Lucas com convicção, acreditando nela. Camila queria acreditar também, mas tudo parecia tão distante agora. Como voltaria à faculdade com um bebê? Como sustentaria a ambos? As perguntas eram opressoras. Vamos dar um passo de cada vez, está bem? Primeiro, você precisa se cuidar. Fazer o pré-natal direitinho. Garantir que você e o bebê estejam saudáveis. O resto a gente resolve depois, disse Lucas, lendo seus pensamentos. Eu nem comecei o pré-natal ainda. Não tinha dinheiro para pagar consultas particulares e o posto de saúde marcou para daqui a 2 meses, admitiu ela envergonhada. Lucas franziu a testa, preocupado. Vamos resolver isso hoje. Conheço uma médica excelente. Vou ligar para ela e marcar uma consulta. Você precisa ser examinada o quanto antes, decidiu ele, já pegando o celular. Lucas, eu não posso pagar uma consulta particular, protestou Camila constrangida. Eu sei, por isso eu vou pagar. E antes que você reclame, não é caridade, é cuidado. Deixe-me cuidar de você, Camila, pelo menos nisso, pediu ele olhando-a com seriedade. Ela queria recusar, queria manter sua dignidade, mas a verdade era que precisava de ajuda, precisava desesperadamente, e Lucas estava oferecendo sem esperar nada em troca. Está bem, concordou ela, baixinho, cedendo. Lucas sorriu e fez a ligação. Conseguiu marcar uma consulta para aquela mesma tarde. Quando desligou, parecia satisfeito consigo mesmo. Pronto. Às 3 horas eu te levo, anunciou ele animado. As horas até a consulta passaram tranquilamente. Lucas trabalhou em seu escritório na casa principal, enquanto Camila descansava na casa de hóspedes. Quando chegou o seu horário, ele bateu na porta dela e juntos foram até o carro. O consultório era em uma clínica particular no centro da cidade. Tudo era limpo, moderno, eficiente. A médica, doutora Júlia, era uma mulher de 40 anos com um sorriso caloroso
e maneira gentil. Então você está com 4 meses? Perguntou ela fazendo anotações. Sim, mais ou menos, respondeu Camila nervosa. Vamos fazer uma ultrassom para confirmar e alguns exames de rotina para garantir que está tudo bem, explicou a médica, conduzindo-a para a sala de exames. Lucas ficou na sala de espera, folheando revistas distraidamente. Meia hora depois, Camila saiu com um envelope nas mãos e lágrimas nos olhos. Ele levantou imediatamente preocupado. Está tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se. Sim, está tudo bem, é só que... Eu ouvi o coração do bebê e vi ele na tela. É real, Lucas. É uma pessoa pequena crescendo dentro de mim, disse ela, sorrindo através das lágrimas, tocada pela experiência. Lucas olhou para o envelope que ela segurava e então para o rosto dela. Havia algo mudando dentro dele também. Uma conexão se formando não apenas com Camila, mas com aquela nova vida que ela carregava. Posso ver? Perguntou ele, hesitante. Camila abriu o envelope e mostrou a imagem borrada do ultrassom. Lucas olhou atentamente, tentando identificar formas na confusão de preto e branco. Ali. Essa é a cabeça. E aqui são as perninhas, explicou ela, apontando com cuidado. Lucas sentiu algo apertar em seu peito. Aquilo era vida, nova, frágil, mas cheia de potencial. E de alguma forma, ele já se sentia responsável por proteger aquela criança tanto quanto protegeria Camila. Vamos garantir que ele ou ela cresça saudável e feliz, disse Lucas, sua voz carregada de emoção e determinação. Camila o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos. Naquele momento, ela soube que havia tomado a decisão certa ao aceitar sua ajuda. Lucas não era apenas seu amigo de infância. Ele estava se tornando sua âncora em meio ao caos. E pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Camila sentiu que talvez conseguisse enfrentar o que viesse pela frente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina confortável. Camila acordava cedo, preparava seu café da manhã e passava as manhãs lendo ou caminhando pelo jardim. Lucas trabalhava em seu escritório, mas sempre aparecia na hora do almoço para comer com ela. Eles conversavam sobre tudo: memórias da infância, sonhos que tiveram, lugares que queriam conhecer. Era reconfortante ter alguém com quem falar. Camila havia esquecido como era bom simplesmente ter companhia. Lucas tinha o dom de fazê-la rir mesmo nos momentos mais difíceis, relembrando situações engraçadas de quando eram crianças. Lembra quando você tentou me ensinar a subir naquela árvore enorme e eu caí direto na poça de lama? Perguntou Lucas uma tarde, rindo da própria lembrança. Como esquecer? Sua mãe ficou furiosa comigo. Disse que eu era má influência, respondeu Camila, sorrindo com nostalgia. Você era mesmo. Mas era a melhor má influência que alguém poderia ter, brincou ele, seus olhos encontrando os dela com carinho. Havia algo mudando entre eles, uma conexão que ia além da amizade de infância. Camila percebia o jeito como Lucas olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo. Percebia como ele sempre encontrava desculpas para estar perto e se pegava pensando nele mais do que deveria. Mas ela se repreendia mentalmente. Lucas estava apenas sendo gentil. Estava ajudando uma amiga em necessidade. Seria absurdo imaginar que ele pudesse sentir algo romântico por uma mulher grávida, abandonada e sem perspectivas. Uma semana após sua chegada, Lucas apareceu na casa de hóspedes com sacolas de compras. O que é isso? Perguntou Camila curiosa. Roupas. Você não pode continuar usando as mesmas 3 peças que tem. Então fui à loja e comprei algumas coisas, explicou ele, colocando as sacolas sobre a mesa. Camila abriu uma delas e viu roupas de maternidade bonitas e confortáveis. Havia vestidos, calças com elástico, blusas largas. Tudo em seu tamanho, tudo de boa qualidade. Lucas, isso deve ter custado uma fortuna. Você não precisava, protestou ela, tocada, mas desconfortável. Precisava sim, e antes que reclame, considere um presente atrasado de aniversário.
Quantos aniversários seus eu perdi? Uns 15? Então tenho muito que compensar, argumentou ele, cruzando os braços com um sorriso teimoso. Camila não conseguiu conter o riso. Ele sempre tinha uma resposta para tudo. Você é impossível, mas obrigada. De verdade, você tem sido incrível, disse ela emocionada. Ainda não viu nada. Amanhã vamos começar a preparar o quarto do bebê, anunciou Lucas animado. Quarto? Lucas, eu nem sei quanto tempo vou ficar aqui. Não faz sentido preparar um quarto inteiro, argumentou ela confusa. Faz todo o sentido. Onde quer que você esteja quando o bebê nascer, ele vai precisar de um lugar aconchegante. E se for aqui, perfeito. Se for em outro lugar, levamos tudo. Simples assim, explicou ele, já tendo pensado em tudo. Camila o encarou sem palavras. Como alguém podia ser tão atencioso, tão generoso? Ela não merecia aquilo. Não merecia ele. Você não precisa fazer tudo isso por mim, Lucas. Já fez tanto. Começou ela, mas foi interrompida. Eu não estou fazendo por obrigação, Camila. Estou fazendo porque quero, porque me importo, porque você é importante para mim. Sempre foi, confessou ele, dando um passo à frente, vulnerável e sincero. O ar entre eles ficou carregado. Camila sentiu seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia ignorar. Algo profundo e real. Eu também me importo com você, sussurrou ela, permitindo-se ser honesta. Lucas sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Então, como se percebesse que estava expondo demais seus sentimentos, ele limpou a garganta e voltou ao assunto anterior. Então está decidido. Amanhã vamos às compras para o quarto do bebê. Prepare-se para um dia longo, disse ele, voltando ao tom leve. Na manhã seguinte, eles saíram cedo para uma loja especializada em produtos infantis. Camila nunca tinha entrado em um lugar assim. Havia berços, carrinhos, cadeirinhas, roupinhas minúsculas, brinquedos coloridos. Era um universo novo e assustador. Por onde começamos? Perguntou ela, perdida em meio a tantas opções. Pelo berço. É o mais importante, respondeu Lucas, já caminhando em direção à seção específica. Eles passaram 1 hora analisando diferentes modelos. Lucas fazia perguntas técnicas aos vendedores sobre segurança e qualidade. Camila observava fascinada como ele levava aquilo a sério, como se fosse seu próprio filho. Este aqui é perfeito, madeira sólida, bordas arredondadas, altura ajustável. O que você acha? Perguntou ele, mostrando um berço de madeira clara com detalhes delicados. É lindo, concordou Camila, passando a mão pela madeira lisa. Então levamos. Agora precisamos do colchão, lençóis, cobertores. Começou Lucas, fazendo uma lista mental. Eles escolheram cada item com cuidado. Lucas insistia em comprar sempre a melhor qualidade, enquanto Camila tentava argumentar por opções mais econômicas. Era uma dança engraçada de vontades opostas. Lucas, esse carrinho custa mais que 1 mês de aluguel. É ridículo, reclamou ela ao ver o preço de um carrinho top de linha. Mas é o mais seguro, tem suspensão, freios eficientes, proteção total. Seu filho merece o melhor, rebateu ele teimoso. Nosso filho vai ficar mimado se você continuar assim, soltou Camila sem pensar, e então congelou ao perceber o que havia dito. Nosso filho. As palavras saíram naturalmente, como se Lucas fosse o pai. Ela sentiu o rosto queimar de constrangimento. Desculpe. Eu não quis. Não era isso que... Gaguejou ela, mortificada. Lucas a impediu de continuar colocando a mão sobre a dela. Está tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer, tranquilizou ele, embora seus olhos revelassem que aquelas palavras o haviam afetado profundamente. Eles continuaram as compras em um silêncio um pouco desconfortável, mas não desagradável. Havia algo mudando entre eles. Algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Quando voltaram para casa com o carro cheio de caixas, começaram a montar o quarto do bebê em um dos cômodos vagos da casa principal.
Lucas insistiu que ficasse ali, perto dele, não na casa de hóspedes isolada. Assim você não precisa atravessar o jardim de madrugada quando o bebê chorar, justificou ele, embora ambos soubessem que havia mais motivos por trás daquela decisão. Passaram a tarde montando o berço, organizando as roupinhas minúsculas nas gavetas, pendurando móveis coloridos. Lucas trabalhava concentrado, lendo instruções, apertando parafusos, garantindo que tudo estava perfeito. Camila observava de longe, sentada na cadeira de amamentação que haviam comprado. Seu coração estava cheio demais. Aquele homem, que há apenas 2 semanas era praticamente um estranho do passado, agora estava montando um berço para seu filho. Estava criando um lar para ela. Estava sendo tudo o que Felipe nunca foi. "Pronto!" anunciou Lucas, dando um passo para trás e admirando o berço montado. "Acho que ficou bom." "Ficou perfeito", concordou Camila, levantando-se e caminhando até ele. Eles ficaram lado a lado, olhando para aquele quarto que tomava forma. Paredes pintadas de amarelo suave, cortinas com nuvens brancas, prateleiras com livros infantis, tapete fofo no chão. Era um espaço cheio de amor. "Lucas, eu preciso dizer uma coisa", começou Camila, virando-se para encará-lo. "Pode falar", encorajou ele, atento. "Eu estava tão perdida, tão assustada. Achei que minha vida tinha acabado. Mas então você apareceu. E você tem feito." "E tudo isso." Ela gesticulou para o quarto, a voz embargada. "Você me deu esperança novamente. Me fez acreditar que talvez eu consiga ser uma boa mãe. Que talvez tudo fique bem." Lucas segurou o rosto dela entre as mãos, gentil, mas firme. "Você vai ser uma mãe incrível. Isso eu não tenho dúvida. E tudo vai ficar bem, eu vou garantir isso", prometeu ele, olhando profundamente nos olhos dela. Camila sentiu as lágrimas escorrerem. Mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de algo perigosamente parecido com amor. "Como posso retribuir tudo isso?" perguntou ela, desesperada para fazer algo, qualquer coisa. "Você não precisa retribuir nada. Apenas fique. Apenas deixe-me fazer parte disso. É tudo que eu peço", disse Lucas, vulnerável de um jeito que raramente demonstrava. Naquele momento, parados no meio do quarto do bebê, Camila entendeu que o que sentia por Lucas ia muito além de gratidão. Ia além de amizade. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Mas ela não podia se permitir sentir aquilo. Não podia arrastar Lucas para dentro de sua bagunça mais do que já havia feito. Ele merecia alguém melhor. Alguém sem tantas complicações. Então, ela apenas assentiu, deu um passo para trás e voltou a admirar o quarto, mantendo suas emoções trancadas onde ninguém pudesse vê-las. Lucas percebeu o afastamento, mas não forçou. Ele também tinha seus próprios sentimentos confusos para processar. Aquela noite, cada um deitou em sua própria cama, mas nenhum dos dois conseguiu dormir. Ambos olhavam para o teto, pensando um no outro, sentindo algo crescer entre eles que era impossível de ignorar. O destino os havia reunido depois de 15 anos. E agora, presos naquela situação inusitada, eles precisariam descobrir o que aquilo significava. E o que estavam dispostos a arriscar para descobrir. 2 semanas se passaram em uma rotina confortável. Camila havia se mudado para um dos quartos da casa principal, próximo ao quarto do bebê. Lucas insistiu que seria mais prático assim, especialmente conforme a gravidez avançava. Ela não teve forças para discutir. A verdade era que gostava de estar perto dele. As manhãs seguiam um padrão agradável. Lucas preparava café da manhã reforçado antes de ir para o escritório. Camila passava o dia lendo livros sobre gravidez e maternidade que ele comprava, ou assistindo aulas online de pedagogia que ela havia pausado. Lucas havia insistido em pagar um curso preparatório para que ela pudesse eventualmente terminar a faculdade. Você precisa manter sua mente ativa, e quando o bebê crescer um pouco, vai voltar a estudar.
ele dizia com convicção sempre que ela tentava recusar. Os almoços eram momentos especiais. Lucas parava o trabalho e eles comiam juntos, conversando sobre tudo e nada. Ele contava sobre os projetos que estava desenvolvendo, os desafios da profissão, os clientes difíceis. Camila falava sobre as mudanças em seu corpo, as expectativas sobre o bebê, seus medos e esperanças. À noite, depois do jantar, Lucas tinha desenvolvido o hábito de colocar a mão sobre a barriga dela para sentir o bebê se mexer. As primeiras vezes, Camila se sentia constrangida, mas tornou-se natural, até esperado. Ali, sentiu? Perguntava ela, guiando a mão dele para onde sentia um chute. Senti! Esse vai ser jogador de futebol, brincava Lucas, os olhos brilhando de encanto. Mas nem tudo eram flores. Camila ainda carregava culpa e medo. Culpa por depender tanto de Lucas. Medo de que ele eventualmente se cansasse dela e a mandasse embora. Medo de que tudo aquilo fosse bom demais para durar. Uma tarde, enquanto descansava no sofá, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Disse ela cautelosa. Camila, sou eu, sua mãe. A voz familiar fez seu coração acelerar dolorosamente. Mãe? Sussurrou ela sem acreditar. Filha, por favor, me escuta. Seu pai está fora. Consegui pegar seu número com uma vizinha. Eu preciso saber se você está bem. Por favor, diz que está bem. Implorou sua mãe, a voz cheia de angústia. Camila sentiu a raiva e a dor se misturarem. Agora você se importa? Onde estava quando eu precisei? Respondeu ela amarga. Eu sei, eu fui covarde. Mas sou sua mãe. Não consigo parar de me preocupar. Onde você está? Está segura? Perguntou a mulher desesperada. Estou segura. Estou com um amigo. Mas não vou voltar para casa. Nunca mais, declarou Camila firme. Eu entendo. Seu pai não vai mudar de ideia. Mas eu queria te ver. Só uma vez, por favor, pediu sua mãe chorando. Camila fechou os olhos, lutando contra as emoções conflitantes. Parte dela queria mandar sua mãe embora. Outra parte desesperadamente queria o abraço materno. Eu vou pensar, respondeu ela, desligando antes que desmoronasse. Lucas chegou em casa uma hora depois e encontrou Camila com os olhos vermelhos na sala. O que aconteceu? Perguntou ele, imediatamente preocupado, sentando-se ao lado dela. Minha mãe ligou, ela quer me ver, contou Camila, a voz trêmula. E você quer vê-la? Questionou ele, segurando sua mão. Não sei, parte de mim quer, mas ela não me defendeu, Lucas. Ficou em silêncio enquanto meu pai me expulsava. Como posso perdoar isso? Desabafou ela frustrada. O perdão não é para ela, é para você. Para liberar esse peso que está carregando, disse Lucas, sábio além de sua idade. Mas não precisa decidir agora, leve o tempo que precisar. Camila assentiu, grata por ter alguém que a entendia sem julgamentos. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando na mãe, no pai, em tudo que havia perdido. Por volta das 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi até a cozinha preparar um chá. Lucas também estava lá, sentado à mesa com um copo de leite. Também não conseguiu dormir? Perguntou ele, levantando os olhos. Não, minha cabeça não para, admitiu ela, sentando-se à sua frente. Quer falar sobre isso? Ofereceu ele atento. Não sei o que quero. Estou tão confusa sobre tudo, sobre minha família, sobre o futuro, sobre... Ela parou, quase dizendo, sobre você, mas se conteve. Sobre? Incentivou Lucas, percebendo a hesitação. Sobre tudo, desconversou ela, desviando o olhar. Lucas se levantou e sentou na cadeira ao lado dela, virando-a para encará-lo. Camila, você não precisa ter tudo resolvido agora. Nem amanhã, nem no mês que vem. A vida não exige que tenhamos todas as respostas o tempo todo. Às vezes, tudo o que precisamos é dar um passo de cada vez, disse ele, acariciando seu rosto com ternura.
E se eu der o passo errado? Perguntou ela, vulnerável. Então eu estarei aqui para te ajudar a levantar, prometeu ele, sério e comprometido. Eles ficaram assim, olhando um nos olhos do outro, o ar carregado de emoções não ditas. Camila sentiu seu coração bater mais rápido. Lucas se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar, mas ela não recuou. Quando os lábios deles se encontraram, foi suave, hesitante, cheio de perguntas. Camila sentiu algo explodir dentro dela, algo que vinha crescendo há semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Desculpa, eu não deveria, começou Lucas, passando a mão pelos cabelos. Não se desculpe, interrompeu ela, colocando a mão sobre a dele. Eu também queria. Camila, eu tenho sentido coisas que não planejei sentir, confessou ele honesto, mas você está grávida, vulnerável. Não quero que pense que estou me aproveitando. Você está me dando crédito demais. Eu sei o que estou sentindo. E não é gratidão, disse ela, corajosa pela primeira vez em semanas. Então, o que é? Perguntou ele, precisando ouvir. Algo assustador, algo que não deveria estar acontecendo. Mas está, admitiu ela, expondo-se completamente. Lucas segurou o rosto dela novamente e a beijou. Era um beijo cheio de promessas, de medos, de esperança. Os dias seguintes foram preenchidos por uma nova consciência. Cada olhar durava 1 segundo a mais. Cada toque acidental enviava correntes elétricas pela pele. Camila e Lucas dançavam ao redor de seus sentimentos recém-admitidos, sem saber exatamente como proceder. Lucas se tornara ainda mais atencioso, se é que isso era possível. Trazia flores do jardim para alegrar o quarto dela. Preparava chás especiais quando ela sentia enjoos. Lia artigos sobre gravidez e surgia com informações curiosas durante o jantar. Sabia que o bebê já consegue ouvir nossa voz? Devíamos conversar com ele, sugeriu Lucas uma noite, os olhos brilhando de entusiasmo. Você quer conversar com minha barriga? Perguntou Camila, rindo da ideia. Por que não? Dizem que faz bem para o desenvolvimento, argumentou ele, já se ajoelhando na frente dela no sofá. Camila observou fascinada enquanto Lucas se aproximava de sua barriga e começava a falar baixinho. Oi, pequeno, ou pequena, sou eu, Lucas. Só queria dizer que estamos esperando ansiosamente para te conhecer. Sua mãe é a pessoa mais forte que conheço. Você tem muita sorte de tê-la, disse ele, colocando a mão sobre a barriga dela com delicadeza. Camila sentiu as lágrimas queimarem. Ninguém nunca havia falado dela daquele jeito. Ninguém havia demonstrado tanto carinho por seu filho. Minha vez, disse ela, colocando a própria mão sobre a de Lucas. Meu amor, você está crescendo cercado de tanto carinho. O Lucas tem sido. Ele tem sido nosso anjo da guarda. Espero que você cresça sendo tão gentil quanto ele. Lucas ergueu os olhos para ela, emocionado. Havia algo profundamente tocante naquele momento de conexão entre os três. Camila, eu preciso te dizer uma coisa, começou ele, ficando sério de repente. O que foi? Perguntou ela, o coração acelerando. Eu sei que as circunstâncias são estranhas, sei que você está vulnerável e que talvez seja cedo demais, mas eu preciso que saiba que o que sinto por você não é pena. Não é apenas nostalgia da infância. É real. Muito real, confessou ele, expondo-se completamente. Camila segurou o rosto dele entre as mãos. Eu também sinto. E me assusta tanto quanto te assusta. Mas não posso mais fingir que não existe, admitiu ela, permitindo-se ser verdadeira. Eles se beijaram novamente, dessa vez sem hesitação. Era um beijo que selava algo importante. Um compromisso silencioso de explorar aquele caminho juntos, não importava quão incerto fosse. Mas a felicidade frágil que estavam construindo foi abalada 3 dias depois. Camila estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Lucas estava no escritório em uma videoconferência importante, então ela foi atender. Quando abriu a porta, seu coração congelou. Ali, parada na soleira, estava sua mãe.
Dona Renata tinha o rosto marcado pela tristeza, os olhos vermelhos como se tivesse chorado por dias. Mãe, sussurrou Camila, chocada. Por favor, não me mande embora. Eu só preciso de 5 minutos, só isso, implorou sua mãe, juntando as mãos em súplica. Camila hesitou. Parte dela queria fechar a porta, mas a outra parte, a parte que ainda era filha, abriu espaço para que a mulher entrasse. Elas se sentaram na sala, um silêncio pesado entre elas. Dona Renata olhava ao redor, notando a casa bonita, os móveis caros, tentando entender onde sua filha havia parado. Está bem cuidada, observou ela, aliviada, mas também triste. Quem é esse amigo que te acolheu? Lucas Ferreira. Você lembra dele? Éramos amigos quando crianças, antes da família dele se mudar, explicou Camila defensiva. Lembro, o menino de olhos gentis que vivia na sua casa, recordou Dona Renata sorrindo fracamente. Ele cresceu bem, pelo visto. É um bom homem, o melhor que já conheci, afirmou Camila, e havia orgulho em sua voz. Dona Renata assentiu, estudando a filha. Viu algo diferente ali. Viu como ela tocava a barriga protetoramente. Viu a luz nos olhos que havia se apagado quando foi expulsa de casa. Camila, eu vim pedir perdão. Sei que não mereço, sei que fui covarde, mas sou sua mãe e não consigo viver sabendo que te machuquei tanto, começou Dona Renata, lágrimas escorrendo livremente. Você ficou calada, mãe. Quando eu mais precisava, você não disse nada, respondeu Camila, a mágoa transbordando. Eu sei, tenho vivido com essa culpa todos os dias. Seu pai, ele é muito rígido, muito preso às tradições. Mas eu deveria ter te defendido, deveria ter ido contigo, admitiu a mulher, destruída pelo arrependimento. Mas não foi, e agora está aqui porque se sentiu culpada. Isso não apaga o que aconteceu, disse Camila, tentando manter a raiva como escudo. Não apaga, nada vai apagar, mas estou aqui porque te amo. Porque você é minha filha, porque esse bebê é meu neto e eu não quero perder vocês, explicou Dona Renata, estendendo a mão para tocar a barriga de Camila. Camila recuou instintivamente, protegendo seu filho daquela dor. Você não tem direito, perdeu esse direito quando me deixou na rua, declarou ela, dura, mas com a voz falhando. Foi quando Lucas apareceu na sala, atraído pelas vozes alteradas. Ele avaliou a situação rapidamente, percebendo a tensão. Está tudo bem aqui? Perguntou ele, aproximando-se de Camila de forma protetora. Está sim. Minha mãe estava indo embora, respondeu Camila, levantando-se, encerrando a conversa. Dona Renata também se levantou, mas antes de sair, tirou um envelope do bolso. Isso é para você e para o bebê. Juntei o que pude. Sei que não é muito, mas quero ajudar de alguma forma, disse ela, colocando o envelope sobre a mesa. Camila olhou para o envelope, mas não o tocou. Havia orgulho demais, dor demais. Não preciso do seu dinheiro, preciso da minha mãe. Mas ela não apareceu quando importava, disse Camila, virando as costas. Dona Renata soluçou baixinho, compreendendo que havia perdido a filha. Lucas a acompanhou até a porta, educado, mas distante. Cuide dela, por favor. Ela merece ser feliz, pediu Dona Renata a Lucas antes de sair. Vou cuidar. Pode ter certeza disso, prometeu Lucas, fechando a porta. Quando voltou à sala, encontrou Camila desabando no sofá, chorando copiosamente. Ele sentou ao lado dela e a puxou para seus braços, deixando que ela liberasse toda aquela dor acumulada. Eu queria ter forças para perdoá-la. Queria poder abraçar minha mãe e dizer que está tudo bem, mas não consigo. Dói demais, soluçou Camila contra o peito dele. O perdão leva tempo. Não se force. Não há prazo para curar esse tipo de ferida, disse Lucas, acariciando seus cabelos com ternura. E se eu nunca conseguir perdoar? E se essa raiva me consumir? Perguntou ela com medo de si mesma. Então, vamos trabalhar nisso juntos, dia após dia. Até que você encontre paz, seja ela qual for, garantiu ele, beijando o topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por horas,
Lucas simplesmente segurando Camila enquanto ela processava aquele encontro doloroso. Quando a noite caiu, ele preparou um jantar leve e insistiu que ela comesse, mesmo sem fome. Você precisa se alimentar. O bebê precisa, lembrou ele, sempre pensando primeiro no filho dela. Camila comeu mecanicamente, ainda perdida em pensamentos. O envelope que sua mãe deixara permanecia intocado sobre a mesa da sala. Ela não tinha coragem de abri-lo. Quer que eu guarde isso para você? Ofereceu Lucas, percebendo seu olhar fixo no envelope. Pode jogar fora, disse ela, amarga. Não vou fazer isso, vou guardar. Se um dia você quiser, estará aqui. Se não, continuará guardado. Mas não vou jogar fora algo que sua mãe te deu com amor, mesmo que você não consiga ver esse amor agora, decidiu Lucas, pegando o envelope e guardando na gaveta do escritório. Mais tarde, quando estavam sentados no jardim sob as estrelas, Camila finalmente falou. Obrigada por não me julgar, por não me dizer o que fazer, por apenas estar aqui, disse ela segurando a mão dele. Sempre vou estar, não importa o que aconteça, prometeu Lucas, entrelaçando seus dedos. Mesmo quando eu estiver impossível, mesmo quando a gravidez me deixar emocional e irracional, perguntou ela, tentando sorrir através das lágrimas. Especialmente nesses momentos, respondeu ele sorrindo de volta. Camila apoiou a cabeça no ombro dele, olhando para o céu estrelado. Havia tanta incerteza em sua vida, tanto medo do futuro. Mas ali, naquele momento, ao lado de Lucas, ela se sentia segura. Eu acho que estou me apaixonando por você, confessou ela baixinho, quase com medo de dizer em voz alta. Lucas virou o rosto dela para encará-lo, seus olhos brilhando com emoção intensa. Eu já estou completamente apaixonado por você. Acho que sempre estive, desde que éramos crianças. Só não sabia ainda, confessou ele de volta, vulnerável e verdadeiro. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo lento e profundo que falava de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Camila sabia que tinha tomado uma decisão importante. Não importava o que viesse pela frente, não importava quantas tempestades ainda precisaria enfrentar. Ela não estava mais sozinha, tinha Lucas e tinha o amor crescendo dentro dela, tanto pelo bebê quanto por aquele homem incrível. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para construir um futuro bonito. As semanas seguintes foram as mais felizes que Camila experimentou em muito tempo. Ela e Lucas haviam parado de lutar contra seus sentimentos e simplesmente se permitiram viver aquele amor que crescia entre eles. Não era algo que anunciaram oficialmente, simplesmente aconteceu, natural como respirar. Lucas começou a dormir na poltrona do quarto dela, nas noites em que Camila tinha dificuldade para dormir. Ele segurava sua mão, conversava baixinho até que ela adormecesse. Era reconfortante ter alguém ali. A barriga de Camila crescia visivelmente agora. Ela estava no 6º mês e o bebê se mexia constantemente. Lucas adorava colocar a mão e sentir os chutes, rindo cada vez que o pequeno respondia ao seu toque. Ele gosta de você, observou Camila uma noite, sorrindo ao ver a expressão encantada de Lucas. Espero que sim, porque eu já amo esse pequeno ser mais do que imaginei ser possível, respondeu Lucas, beijando a barriga dela com ternura. O outono chegou trazendo temperaturas mais amenas e uma sensação de mudança no ar. Camila estava no 7º mês de gravidez, radiante apesar do desconforto físico crescente. Lucas havia reorganizado completamente sua rotina de trabalho para estar mais presente, delegando projetos e trabalhando de casa sempre que possível. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, Lucas fez um anúncio que deixou Camila surpresa. Preciso ir a São Paulo amanhã. Uma reunião importante com investidores para um projeto grande. Vou e volto no mesmo dia, explicou ele, hesitante. Tudo bem, você não precisa da minha permissão para trabalhar, respondeu Camila, embora seu coração apertasse com a ideia de ficar sozinha. Eu sei, mas não gosto de te deixar.
Principalmente agora. Pode acontecer alguma emergência e eu não estar aqui. Preocupou-se ele, conflitado. Lucas, ainda faltam 2 meses. Vai estar tudo bem. E Júlia deixou o número dela para qualquer urgência. Tranquilizou Camila, referindo-se à médica que a acompanhava. Lucas não parecia convencido, mas acabou concordando. No dia seguinte, ele saiu cedo, deixando 1000 recomendações e fazendo Camila prometer que ligaria a qualquer sinal estranho. O dia passou devagar para Camila. Ela tentou ler, assistir televisão, caminhar pelo jardim, mas tudo parecia vazio sem Lucas ali. Era assustador perceber o quanto havia se acostumado com a presença dele, o quanto dependia daquela companhia. À tarde, ela decidiu organizar mais algumas coisas no quarto do bebê. Estava dobrando roupinhas quando sentiu uma fisgada forte na barriga. Parou, esperando passar, mas veio outra, e outra. Camila tentou não entrar em pânico. Podia ser apenas o bebê se mexendo de forma mais brusca, mas quando sentiu algo úmido escorrer por suas pernas e olhou para baixo, vendo uma mancha escura, o medo a dominou completamente. Não. É cedo demais, murmurou ela, tremendo, pegando o celular e ligando para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. Camila, aconteceu algo? Perguntou ele, imediatamente alarmado. Lucas, eu acho que algo está errado. Tem líquido escorrendo e está doendo. Estou com medo, disse ela, a voz falhando de pânico. Respira fundo. Vou ligar para a doutora Júlia agora e já estou voltando. Vou pedir para meu assistente ir até aí. Ele mora perto. Não fique sozinha. Me promete que vai ficar calma. Pediu Lucas, já ouvindo ruídos dele se movimentando rapidamente. Está bem. Me liga de volta, por favor, implorou ela, assustada. Lucas ligou para a médica imediatamente. Doutora Júlia instruiu que levassem Camila ao hospital o mais rápido possível. Poderia ser trabalho de parto prematuro. Bruno, o assistente de Lucas, chegou em 15 minutos e levou Camila direto para o hospital. O trajeto foi uma eternidade. Camila segurava a barriga, rezando baixinho para que seu bebê estivesse bem. Bruno tentava tranquilizá-la, mas ele mesmo estava visivelmente nervoso. No hospital, Camila foi imediatamente levada para exame. Doutora Júlia já estava lá, eficiente e calma como sempre. Vamos ver o que está acontecendo. Tente relaxar, disse a médica, preparando o ultrassom. Camila olhou para a tela, procurando desesperadamente pelo movimento que indicaria que o bebê estava bem. Quando finalmente ouviu o batimento cardíaco forte e rápido, ela começou a chorar de alívio. O bebê está bem, mas você está tendo contrações. Está entrando em trabalho de parto prematuro, explicou doutora Júlia, séria. Mas é muito cedo, só tenho 7 meses, exclamou Camila apavorada. Eu sei. Vamos fazer tudo para segurar essa gestação. Vou medicar você para tentar parar as contrações. Precisa ficar em repouso absoluto, instruiu a médica, já chamando a enfermeira. As próximas horas foram um borrão. Camila foi internada, medicada, monitorada constantemente. Ela ligava para Lucas a cada meia hora, atualizando-o e buscando consolo em sua voz. Estou quase chegando, mais 20 minutos. Aguenta firme, meu amor. Você é forte. O bebê é forte, dizia Lucas, dirigindo em velocidade perigosa, mas controlada. Quando Lucas finalmente atravessou a porta do quarto do hospital, Camila sentiu como se pudesse respirar novamente. Ele correu até a cama, segurou sua mão e beijou sua testa repetidamente. Estou aqui, está tudo bem. Eu estou aqui, repetia ele, emocionado e aliviado. Eu tive tanto medo, pensei que ia perder o bebê, confessou Camila, agarrando-se a ele. Mas não vai. Doutora Júlia disse que conseguiram estabilizar. As contrações pararam. Você só precisa descansar, tranquilizou Lucas, acariciando seus cabelos. Doutora Júlia entrou no quarto minutos depois para explicar a situação. Conseguimos controlar o trabalho de parto por agora, mas Camila vai precisar ficar internada por pelo menos 1 semana em observação.
E depois, repouso absoluto em casa até o final da gestação, orientou a médica, olhando para ambos com seriedade. Vou garantir isso. Ela não vai fazer nada além de descansar, prometeu Lucas imediatamente. Bom, porque qualquer esforço pode desencadear novo trabalho de parto. E embora bebês de 7 meses tenham boas chances, quanto mais tempo dentro, melhor, alertou doutora Júlia antes de sair. Camila passou aquela semana no hospital com Lucas, praticamente morando no quarto com ela. Ele só saía para tomar banho e buscar roupas limpas. Dormia no sofá desconfortável ao lado da cama dela, recusando-se a ir para casa. Você deveria descansar direito. Não precisa ficar aqui o tempo todo, dizia Camila, preocupada com ele. Preciso sim. Não consigo ficar longe. E se você precisar de mim? Respondia Lucas, teimoso. Durante aqueles dias eles conversaram sobre tudo. Sobre medos, sonhos, o futuro. Lucas falou sobre como tinha imaginado sua vida antes de reencontrar Camila e como tudo havia mudado. Eu vivia no automático, trabalhava, voltava para casa vazia, repetia tudo no dia seguinte. Não tinha propósito além de construir prédios. Mas agora tenho você. Tenho esse bebê chegando. Tenho uma família, disse ele, emocionado. Lucas, você sabe que esse não é seu filho biologicamente. Não precisa se sentir responsável por nós dessa forma, disse Camila, sempre querendo dar a ele uma saída caso se arrependesse. Lucas olhou para ela com intensidade que roubou o ar de seus pulmões. Esse bebê pode não ter meu DNA, mas vai ter meu sobrenome se você me deixar. Vai ter meu amor incondicional. Vai me chamar de pai se quiser, porque eu já sou pai desse pequeno ser no meu coração. Entende? Declarou ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Camila não conseguiu conter as lágrimas. Nunca imaginou que alguém pudesse amar seu filho daquela forma. Nunca imaginou que merecesse alguém como Lucas. Eu te amo tanto, tanto que assusta, confessou ela, vulnerável. Eu também te amo, mais do que achei possível amar alguém, respondeu Lucas, beijando-a suavemente. Quando Camila finalmente recebeu alta, Lucas a levou para casa com cuidado extremo, dirigindo devagar, evitando cada buraco na estrada. Em casa, ele havia reorganizado tudo. Colocou uma campainha ao lado da cama dela para que pudesse chamá-lo a qualquer hora. Trouxe livros, filmes, tudo que pudesse mantê-la entretida durante o repouso. Você não precisa fazer tudo isso, protestou Camila, embora tocada pela dedicação. Não é sobre precisar, é sobre querer. Deixa eu cuidar de você, por favor, pediu ele, ajeitando os travesseiros ao redor dela. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Lucas trabalhava do quarto ao lado, sempre atento a qualquer chamado. Preparava refeições saudáveis, ajudava Camila a tomar banho quando ela precisava, lia para ela quando estava entediada. Uma tarde, enquanto descansavam juntos na cama, Lucas colocou a mão sobre a barriga dela e começou a falar baixinho com o bebê. Oi, pequeno, você nos deu um susto grande semana passada, mas agora precisa ficar aí dentro bem quentinho até completar os 9 meses, está bem? Sua mamãe precisa descansar e você precisa crescer forte, disse ele carinhoso. O bebê respondeu com um chute. Lucas riu, encantado. Acho que ele ouviu você, comentou Camila sorrindo. Espero que tenha, porque estou ansioso para conhecê-lo, mas no tempo certo, respondeu Lucas, beijando a barriga dela. Camila observava Lucas com olhos cheios de amor. Como havia tido tanta sorte? De onde viera aquele homem incrível que amava seu filho como se fosse dele? Casa comigo, soltou ela de repente, surpreendendo a ambos. Lucas ergueu a cabeça, olhos arregalados. O quê? Perguntou ele, achando que tinha ouvido errado. Casa comigo, quando o bebê nascer, quando tudo estiver bem, quero me casar com você, quero que sejamos uma família de verdade, repetiu Camila, corajosa e certa. Lucas ficou sem palavras por longos segundos. Então um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Sim, 1000 vezes sim,
Quero me casar com você. Quero ser seu marido. Quero ser pai desse bebê. Quero tudo isso e mais, respondeu ele, beijando-a apaixonadamente. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, tomados pela emoção do momento. Vou fazer você feliz. Prometo, jurou Lucas, segurando as mãos dela. Você já me faz feliz. Todos os dias, garantiu Camila, tocando o rosto dele com ternura. Eles ficaram abraçados, planejando um futuro que há meses parecia impossível. Falaram sobre o casamento, sobre criar o bebê juntos, sobre talvez ter mais filhos no futuro. Era como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. As semanas seguintes foram preenchidas por uma expectativa doce e ansiosa. Camila permanecia em repouso absoluto, mas agora com a promessa de um futuro ao lado de Lucas. Eles não haviam anunciado o noivado oficialmente, mas usavam o tempo juntos para planejar cada detalhe de suas vidas entrelaçadas. Lucas havia comprado uma aliança simples, mas bonita, que colocou no dedo de Camila durante um jantar à luz de velas que preparou no quarto dela. Ela chorou de emoção, ainda incapaz de acreditar que aquilo era real. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. De estar sozinha e desesperada a estar aqui, com você, esperando nosso bebê, disse Camila, admirando o anel que brilhava em seu dedo. Nosso bebê, repetiu Lucas, sorrindo ao ouvir aquelas palavras. Gosto de como soa. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, o telefone de Camila tocou mostrando um número que ela reconheceu imediatamente. Era sua irmã mais nova, Sofia, que havia mantido silêncio desde a expulsão. Alô? Atendeu Camila, hesitante. Camila, sou eu, Sofia. Por favor, não desligue, pediu a voz familiar, carregada de urgência. O que você quer? Perguntou Camila, defensiva. É o pai. Ele teve um infarto. Está no hospital. Está grave, informou Sofia, a voz embargada. Camila sentiu o mundo girar. Por mais que estivesse magoada, era seu pai, o homem que a criou, que a ensinou a andar de bicicleta, que compareceu a todas as apresentações escolares. Como ele está? Perguntou ela, a mágoa momentaneamente substituída pela preocupação. Estável, mas precisa de cirurgia. Camila, ele está pedindo por você. Continua repetindo seu nome. Acho que ele se arrepende. Acho que finalmente entendeu o que fez, explicou Sofia, chorando abertamente. Camila olhou para Lucas, que havia escutado a conversa. Ele segurou sua mão, dando apoio silencioso. Eu não posso ir, estou de repouso. Qualquer estresse pode fazer o bebê nascer antes da hora, disse Camila, dividida entre o dever filial e a necessidade de proteger seu filho. Eu entendo, mas ele está pedindo. E a mãe? Ela está destruída. Acha que vai perdê-lo sem que vocês façam as pazes, insistiu Sofia, desesperada. Camila desligou o telefone e desabou em lágrimas. Lucas a abraçou, deixando que ela processasse aquela informação devastadora. O que você quer fazer? Perguntou ele gentil. Não sei. Parte de mim quer vê-lo, dizer tudo o que não consegui dizer, mas tenho medo de que isso me machuque mais, medo de colocar o bebê em risco, confessou ela, destruída. Então não vamos. Sua prioridade agora é você e esse bebê. Seu pai fez escolhas, ele precisa viver com as consequências, disse Lucas, protetor. Mas e se ele morrer? E se eu nunca tiver a chance de dizer adeus, vou carregar essa culpa pelo resto da vida, argumentou Camila, conflitada. Lucas pensou por um momento, então teve uma ideia. E se ligarmos para ele? Videochamada. Você pode falar tudo o que precisa sem sair daqui, sem colocar nada em risco, sugeriu ele, sábio. Camila considerou a proposta. Não era ideal, mas talvez fosse o suficiente. Está bem. Vamos tentar, concordou ela, pegando o telefone novamente. Sofia a atendeu rapidamente e organizou tudo. Minutos depois, a tela do celular mostrava seu pai deitado na cama hospitalar, com aparelhos conectados a ele.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Camila, minha filha, disse ele, a voz fraca, mas carregada de emoção. Oi, pai, respondeu ela, segurando firme a mão de Lucas para ter força. Perdoa seu pai, por favor. Eu fui um tolo, um covarde. Te expulsei quando deveria ter te abraçado. Te julguei quando deveria ter te amado incondicionalmente, disse o homem, lágrimas escorrendo por seu rosto. Camila sentiu o peito apertar. Via sinceridade ali. Via arrependimento real. Pai, você me machucou profundamente. Me fez sentir indigna. Me fez duvidar do meu valor, começou ela, permitindo que a mágoa saísse. Eu sei, e vou carregar essa culpa até meu último dia. Mas preciso que saiba que sempre te amei, mesmo quando agi de forma horrível. O orgulho me cegou. A rigidez das minhas crenças me fez perder o que mais importava, confessou ele, soluçando. Eu também te amo, pai. Sempre amei. Por isso doeu tanto, admitiu Camila, chorando também. Esse bebê, meu neto, vou poder conhecê-lo um dia? Ou perdi esse direito também? Perguntou ele, esperançoso, mas receoso. Camila olhou para Lucas, buscando orientação. Ele apenas apertou sua mão, deixando a decisão com ela. Vou pensar nisso. Preciso de tempo. Preciso curar primeiro. Mas talvez um dia, respondeu ela, não pronta para perdoar completamente, mas abrindo uma pequena porta. É mais do que mereço. Obrigado, filha. Fica bem. Cuida de você e do bebê. E esse rapaz ao seu lado, ele te trata bem? Perguntou o pai, notando Lucas pela primeira vez. Ele me trata como uma rainha, me ama de verdade e ama meu filho como se fosse dele, respondeu Camila, orgulhosa. Então você teve sorte, mais sorte do que eu merecia te dar. Rapaz, cuida da minha filha. Ela é especial, disse o pai, dirigindo-se a Lucas. Vou cuidar dela pelo resto da minha vida. O senhor tem minha palavra, prometeu Lucas firme. Eles conversaram mais alguns minutos antes de se despedirem. Quando a chamada terminou, Camila sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Não era perdão completo, mas era um começo. Como você está se sentindo? Perguntou Lucas, preocupado. Estranhamente em paz. Ainda dói. Mas acho que disse o que precisava dizer, respondeu ela, respirando fundo. Você foi corajosa e generosa ao dar a ele essa oportunidade, elogiou Lucas, beijando sua testa. Aprendi com o melhor, disse Camila, sorrindo para ele. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Camila havia alcançado a marca de 8 meses e meio de gestação, o que trazia enorme alívio. O bebê estava grande, forte, movimentando-se constantemente. Doutora Júlia havia autorizado que ela se movesse um pouco mais pela casa, desde que com cuidado. Lucas aproveitou esse relaxamento nas restrições para fazer algo especial. Organizou um pequeno chá de bebê surpresa no jardim. Convidou apenas algumas pessoas próximas. Bruno, seu assistente, que se tornara amigo, doutora Júlia e algumas vizinhas que haviam se mostrado gentis com Camila. Quando ele a levou para o jardim, com os olhos vendados, e finalmente permitiu que ela visse a decoração delicada em tons de amarelo e branco, Camila ficou sem palavras. Lucas, você fez tudo isso? Perguntou ela, olhando ao redor maravilhada. Com ajuda. Queria que você tivesse esse momento, que celebrássemos a chegada do nosso filho, explicou ele, retirando a venda completamente. Havia balões, uma mesa com doces e salgados, presentes embrulhados em papel colorido. Era simples, mas feito com tanto amor que Camila sentiu o coração transbordar. Você é incrível, sabia disso? Disse ela, beijando-o na frente de todos. As pessoas aplaudiram e riram, felizes por aquele casal improvável, mas genuinamente apaixonado. Eles passaram a tarde abrindo presentes, rindo de histórias, celebrando a nova vida que estava prestes a chegar. Bruno puxou Lucas de lado em certo momento. Cara, eu vi você mudar completamente desde que ela apareceu na sua vida. Você costumava ser tão fechado, tão focado apenas no trabalho.
Agora você está vivo, observou o amigo sorrindo. Ela me salvou, Bruno. Não percebe? Eu estava apenas existindo. Agora estou realmente vivendo, respondeu Lucas, observando Camila rir de algo que doutora Júlia havia dito. E você salvou ela também. Vocês foram sorte um do outro, concluiu Bruno, batendo no ombro do amigo. Quando a festa terminou e todos foram embora, Lucas e Camila ficaram sentados no jardim, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Falta tão pouco agora. 2 semanas, talvez 3, comentou Camila, acariciando a barriga. Estou nervoso e animado ao mesmo tempo. Será que vou ser um bom pai? Questionou Lucas, vulnerável. Você já é um pai maravilhoso. Esse bebê tem muita sorte de ter você, garantiu Camila, segurando sua mão. Camila, depois que o bebê nascer, depois que você se recuperar, vamos oficializar tudo. Quero me casar com você. Quero adotar esse bebê legalmente. Quero que sejamos uma família perante a lei também, disse Lucas, sério e determinado. Eu também quero isso, mais do que qualquer coisa, respondeu ela, emocionada. Eles se beijaram enquanto o sol terminava de se pôr, selando mais uma promessa de futuro juntos. Naquela noite, Camila teve dificuldade para dormir. Não por tristeza ou preocupação, mas por pura expectativa. Tudo pelo que havia passado nos últimos meses, a rejeição, o desespero, o reencontro com Lucas, o amor que cresceu entre eles. Parecia um sonho impossível que havia se tornado realidade. Lucas dormia na poltrona ao lado de sua cama, como fazia todas as noites. Camila observou seu rosto relaxado, as linhas suaves de preocupação que marcavam sua testa mesmo no sono. Ele se preocupava tanto com ela, com o bebê, com tudo. Obrigada, sussurrou ela baixinho, sabendo que ele não ouviria. Obrigada por me encontrar quando eu mais precisava, por me amar quando eu achava que não merecia, por nos dar uma família. O bebê chutou forte, como se concordasse. Camila sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Seu pai é incrível, pequeno. Você vai ver quando chegar. Ele já te ama tanto, e eu te amo tanto. Somos tão sortudos de tê-lo, murmurou ela, conversando com o filho. Finalmente, embalada por pensamentos felizes e esperançosos, Camila adormeceu com um sorriso no rosto. O futuro, que parecia impossível há meses atrás, estava agora ao alcance de suas mãos. E ela não poderia estar mais grata por cada passo que a trouxe até ali, mesmo os mais dolorosos, porque todos a levaram exatamente para onde precisava estar. Nos braços de Lucas, construindo uma família, recomeçando de verdade. A madrugada estava silenciosa, quando Camila acordou com uma sensação estranha. Eram 3 da manhã e algo estava diferente. Uma pressão baixa e constante, diferente de tudo que havia sentido antes. Ela tentou se reposicionar na cama, mas a sensação persistiu. Lucas, chamou ela baixinho, tocando seu braço. Ele acordou instantaneamente, já em alerta. O que foi? Está passando mal? Perguntou ele, acendendo o abajur. Não sei. Tenho uma sensação estranha. Pode ser nada, mas... Começou ela, hesitante. Antes que pudesse terminar, sentiu algo se romper. Olhou para baixo e viu a cama molhada. Seu coração disparou. A bolsa estourou, disse ela, olhos arregalados. Lucas, o bebê está vindo. Lucas entrou em modo de ação imediata. Pegou a bolsa que haviam preparado semanas atrás. Ajudou Camila a se levantar com cuidado e ligou para a doutora Júlia no caminho até o carro. Estamos indo para o hospital. A bolsa rompeu, informou ele, mantendo a voz calma, apesar do nervosismo que sentia. O trajeto até o hospital foi tenso, mas rápido. Eram 3:30 da manhã e as ruas estavam vazias. Lucas dirigia com pressa controlada, uma mão no volante e outra segurando a de Camila. Respira fundo, vai dar tudo certo, repetia ele, tanto para acalmá-la quanto a si mesmo. Estou com medo, admitiu Camila, apertando sua mão. E se algo der errado?
Nada vai dar errado. Você é forte. O bebê é forte. Doutora Júlia estará lá. Estou com você. Não vai acontecer nada, garantiu Lucas, olhando-a rapidamente antes de voltar atenção à estrada. No hospital, Camila foi imediatamente levada para o centro obstétrico. Doutora Júlia já estava lá, vestindo seus equipamentos e preparando tudo. Como está a dor? Perguntou a médica, examinando Camila. Suportável ainda, mas vindo em ondas, respondeu Camila, respirando pesadamente. Você está com 4 centímetros de dilatação. Ainda falta um pouco, mas está progredindo bem, informou doutora Júlia, sorrindo para tranquilizá-la. As horas seguintes foram um teste de resistência. As contrações ficavam cada vez mais fortes e próximas. Lucas não saiu do lado de Camila nem por um segundo. Segurava sua mão, enxugava seu rosto suado, sussurrava palavras de encorajamento. Você consegue. Está indo tão bem, dizia ele beijando sua testa entre as contrações. Dói tanto, choramingou Camila, exausta após horas de trabalho de parto. Eu sei, meu amor, mas logo vai acabar. Logo vamos conhecer nosso bebê, lembrou Lucas, acariciando seus cabelos. Às 8 da manhã, após 5 horas de trabalho de parto, doutora Júlia anunciou que estava na hora. Camila, na próxima contração, você vai fazer força. Está pronta? Perguntou a médica, posicionando-se. Camila olhou para Lucas, buscando força naqueles olhos que tanto amava. Estou pronta, disse ela, determinada. O que se seguiu foi intenso e exaustivo. Camila fazia força a cada contração. Lucas contava e a encorajava. Doutora Júlia dava instruções precisas. Parecia durar uma eternidade, mas foram apenas 20 minutos até que finalmente, um choro estridente preencheu a sala. É um menino, anunciou doutora Júlia, levantando o bebê para que pudessem ver. Camila desabou na cama, chorando de alívio e emoção. Lucas também chorava abertamente, observando maravilhado aquele pequeno ser que gritava com força impressionante. Ele está perfeito, disse a médica, colocando o bebê sobre o peito de Camila após os primeiros cuidados. Camila olhou para aquele rostinho vermelho e amassado, aqueles olhinhos fechados com força, aquelas mãozinhas minúsculas que se abriam e fechavam. Era amor instantâneo e avassalador. Oi, meu amor, finalmente te conheço, sussurrou ela, beijando a cabeça do filho. Lucas se aproximou, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. O pequeno a agarrou imediatamente, segurando o dedo de Lucas com força surpreendente. Olha isso, ele já sabe que sou o papai dele, disse Lucas, rindo entre as lágrimas. Claro que sabe. Você conversava com ele todos os dias, respondeu Camila, sorrindo apesar do cansaço extremo. Doutora Júlia deu espaço para a família ter seu momento antes de levar o bebê para os exames de rotina. Lucas acompanhou, não querendo deixar o pequeno sozinho nem por um segundo. Quando voltaram, ele carregava o bebê embrulhado em uma mantinha azul clara. 3,2 kg, 50 centímetros. Todos os exames perfeitos. Um menino muito saudável, anunciou Lucas, radiante de orgulho. Precisamos escolher um nome, lembrou Camila, observando Lucas embalar o bebê com cuidado. Eles haviam discutido opções durante a gravidez, mas nunca chegaram a uma decisão final. Que tal, Miguel? Sempre gostei desse nome. Significa quem é como Deus, sugeriu Lucas. Miguel, repetiu Camila, testando como soava. Miguel Lucas Santos Ferreira. É perfeito, concordou Lucas, beijando a testa do filho. Miguel abriu os olhos pela primeira vez desde que nascera, revelando olhinhos escuros e curiosos. Ele olhou diretamente para Lucas, como se o reconhecesse. Oi, Miguel. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Eu sou seu pai e vou te amar para sempre, prometeu Lucas, emocionado demais para conter as lágrimas. Camila observava a cena com o coração transbordando. Aquele homem incrível que apareceu em sua vida quando ela estava no fundo do poço, agora segurava seu filho com tanto amor e devoção.
Não havia dúvida. Lucas era o pai de Miguel. Não biologicamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. Obrigada, disse ela, fazendo Lucas olhar para ela. Por quê? Perguntou ele confuso. Por nos dar uma família. Por amar meu filho como se fosse seu. Por me mostrar que finais felizes existem, explicou ela, estendendo a mão para ele. Nosso filho, corrigiu ele sorrindo. E não precisa agradecer. Vocês dois são meu final feliz também. Tempos depois, a vida havia se transformado completamente. A casa que antes era silenciosa e vazia, agora vivia cheia de sons. O choro de Miguel pedindo mamadeira, suas gargalhadas quando Lucas fazia caretas, o barulho de brinquedos espalhados por todos os cantos. Camila havia se recuperado maravilhosamente do parto. Lucas cuidou dela com dedicação absoluta nas primeiras semanas, acordando de madrugada para ajudar com Miguel, preparando refeições nutritivas, garantindo que ela descansasse sempre que possível. Agora, em uma manhã ensolarada de primavera, eles se preparavam para um dia muito especial, o dia do casamento. Camila olhava-se no espelho, vestindo um vestido simples de renda branca que realçava sua beleza natural. Havia recuperado seu corpo aos poucos, mas as marcas da maternidade permaneciam. E ela não se importava, eram medalhas de honra. Está linda, disse Sofia, sua irmã, que havia se reaproximado nos últimos meses. Ela estava ali ajudando Camila a se arrumar. Obrigada por estar aqui, respondeu Camila, emocionada. Significa muito. Nunca deveria ter me afastado. Você é minha irmã. Deveria ter te apoiado desde o começo, disse Sofia, ajustando o véu delicado nos cabelos de Camila. O importante é que está aqui agora. Isso é o que importa, perdoou Camila, abraçando a irmã. A cerimônia aconteceria no jardim da casa de Lucas. Ele havia contratado um celebrante, decorado tudo com flores brancas e amarelas, montado cadeiras para os poucos convidados. Não seria uma festa grande. Apenas as pessoas que realmente importavam. Sua mãe estava lá, sentada na primeira fileira, segurando Miguel no colo. Dona Renata havia se aproximado novamente após o nascimento do neto, e aos poucos, Camila aprendeu a perdoar. Não esqueceu a dor, mas escolheu seguir em frente. Seu pai havia se recuperado do infarto, mas ainda guardava distância. Camila enviava fotos de Miguel ocasionalmente, e ele respondia com mensagens curtas, mas carregadas de arrependimento. Talvez um dia eles encontrassem um caminho de volta um ao outro. Talvez não. Camila estava em paz com ambas as possibilidades. A música começou a tocar. Era uma melodia suave, tocada por um violinista que Lucas contratara. Camila respirou fundo, segurou o pequeno buquê de flores do campo e começou a caminhar pelo corredor improvisado no jardim. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, esperando no altar com um sorriso radiante e lágrimas nos olhos, ela sentiu que tudo fazia sentido. Cada dor, cada desafio, cada momento difícil havia valido a pena para chegar até ali. Lucas estava impecável em seu terno azul marinho, mas era a emoção em seu rosto que realmente a tocou. Ele limpou uma lágrima quando ela finalmente chegou ao seu lado. Você está perfeita, sussurrou ele, pegando sua mão. Você também, respondeu ela, sorrindo através das próprias lágrimas. O celebrante começou a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso e família. Falou sobre como o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, como transforma vidas e cura feridas. Quando chegou a hora dos votos, Lucas foi o primeiro. Camila, quando te reencontrei naquele ponto de ônibus há quase um ano, eu não imaginava que minha vida estava prestes a mudar completamente. Você me ensinou a amar de verdade. Me mostrou que família não é apenas sobre laços de DNA, mas sobre escolha, dedicação e compromisso. Prometo ser seu companheiro em todos os momentos, bons e ruins. Prometo amar Miguel como meu filho, porque ele é meu filho em todos os sentidos que importam. Prometo construir com você uma vida cheia de amor, respeito e felicidade.
declarou ele, a voz firme, apesar da emoção. Camila limpou as lágrimas antes de começar seus próprios votos. Lucas, você apareceu na minha vida quando eu estava completamente perdida. Sem esperança, sem direção, sem acreditar que merecia ser feliz. Mas você me mostrou que eu estava errada. Você me amou quando eu não conseguia me amar. Aceitou meu filho como seu. Construiu comigo uma família quando eu achava que tinha perdido a minha para sempre. Prometo te honrar todos os dias. Prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, seu porto seguro. Prometo criar Miguel ao seu lado, ensinando-o sobre o amor incondicional que você me mostrou. Prometo te amar para sempre, jurou ela, a voz embargada, mas cheia de convicção. O celebrante sorriu, tocado pela sinceridade daquele casal. Então, pelo poder que me é conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva, anunciou ele feliz. Lucas puxou Camila para um beijo profundo e apaixonado, enquanto os convidados aplaudiam e comemoravam. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Miguel começou a choramingar nos braços de Dona Renata, como se quisesse fazer parte daquele momento. Lucas imediatamente foi até ele e o pegou no colo. Vem cá, meu filho, você também é parte disso, disse Lucas, voltando para o lado de Camila. Os três ficaram ali, abraçados, enquanto fotografias eram tiradas. Uma família, improvável, inesperada, mas absolutamente perfeita. Mais tarde, durante a pequena recepção, Lucas fez um brinde emocionado. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Especialmente agradecer a Camila por ter aceitado dividir sua vida comigo. E ao Miguel por me ensinar o que é ser pai. Vocês dois são minha maior conquista. Não os prédios que projeto, não o dinheiro que ganho. Vocês, esta família, este amor. É isso que realmente importa, disse ele erguendo a taça. Todos brindaram, emocionados com aquelas palavras sinceras. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Lucas, Camila e Miguel ficaram sozinhos no jardim. O bebê dormia tranquilamente no carrinho, alheio ao significado daquele dia. Conseguimos, disse Camila, apoiando a cabeça no ombro de Lucas. Construímos nossa família. E é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente, cheia de aventuras, desafios, alegrias. Mas vamos enfrentar tudo juntos, prometeu Lucas, beijando o topo de sua cabeça. Camila olhou para Miguel dormindo, depois para o homem ao seu lado e sentiu uma gratidão profunda. Há um ano, ela estava sentada em um ponto de ônibus, sem esperança, sem futuro. Agora tinha tudo. Um marido que a amava incondicionalmente, um filho saudável e lindo, uma família que escolheu construir juntos. Eu te amo, sussurrou ela, virando-se para Lucas. Eu te amo mais, respondeu ele, sorrindo aquele sorriso que ela tanto amava. O amor que começou com um reencontro inesperado, que cresceu através de desafios e superações, que se solidificou na escolha diária de estar presente, de cuidar, de honrar, estava mais forte do que nunca. E esse amor seria suficiente para enfrentar tudo que a vida trouxesse. Juntos, sempre juntos. Se você gosta de histórias emocionantes, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Nos diga nos comentários qual o seu nome e qual momento mais te emocionou nessa linda história. Sua participação fortalece nossa comunidade e nos inspira a criar mais histórias que celebram o amor verdadeiro e as segundas chances. Um forte abraço e até a próxima história.